Olá, amados! Estamos aí na nossa semana de Mães da Bíblia. Sim, já falamos de Eva, falamos de Sara, falamos ontem de Ana e hoje é dia de falarmos de uma das mães que eu mais acho interessante na Bíblia. Vamos falar da mãe Joquebede. Livro de Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 1 está escrito: E foi-se um varão da casa de Levi, casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Aqui, amados, nós vemos uma mulher. A palavra de Deus nos diz que foi um homem, Arão, da casa de Levi, casou com uma jovem. Até aí você pensa que é algo extremamente normal. Mas se você for olhar para as circunstâncias, eles eram escravos no Egito. Casar para ser escravo, para gerar escravo, não tinha graça nenhuma. Mas havia propósito da parte de Deus, e quando tem propósito, não me interessa se as coisas fogem ao raciocínio humano. Eles dois eram da mesma tribo e eles respeitavam isso. O que eu acho interessante são os princípios bíblicos que mesmo na escravidão eles continuavam respeitando. Poderiam até dizer, não, nós não precisamos respeitar essas coisas, até porque Deus nos abandonou aqui para sermos escravos. Não, independente da situação, seja fiel ao Deus que você acredita. Independente das circunstâncias, confie no Deus que você serve. Porque isso foi o que Arão e Joquebede fizeram. E eles casaram. Tiveram o primeiro filho, Arão, e a Bíblia não fala do nascimento. Tiveram um segundo, Miriam, e a Bíblia não fala do nascimento. Mas nessa época, eles tiveram o terceiro filho. E nesse terceiro filho, o faraó havia imposto que todas as crianças deveriam ser mortas, ser lançadas no rio Nilo. E a palavra de Deus nos diz que ela teve um filho. Eu fico imaginando a gente que gera, olhar para um filho e pensar que tem que jogar ele na água. Eu fico imaginando que quando Miriam nasceu, eles não sabiam o sexo antes da criança nascer. Ela ficava preocupada. Talvez a lei já tivesse sido imposta, mas aí veio uma menina. E como veio uma menina, não havia problema nenhum. Poderia viver. Mas aí quando ela engravidou a terceira vez, que nasceu Moisés, a palavra de Deus diz que ele era formoso. E ela vendo, porque a mãe vê além da aparência. Eu entendo que esse formoso aqui não era apenas uma beleza física, havia algo de especial. Se Deus havia dado um filho numa época daquela em que não deveria ter um filho, se Deus havia dado, havia um propósito. O que eu quero que você entenda é que quando as coisas fogem ao teu controle, entenda que há propósito de Deus, entenda que Deus está no controle da situação. Quando as coisas fugirem ao teu entendimento, compreenda que Deus ainda sabe o que está fazendo, mesmo que você não entenda. E o que aconteceu é que ela escondeu a criança. Enquanto ela escondeu, eu imagino que ela orava e que ela pedia a Deus. Mas esconder uma criança por mais de 3 meses é muito difícil. Porque com 3 meses a criança faz barulho, a criança quer ir para o chão, a criança quer engatinhar. Mas a palavra de Deus nos diz, amada, nos versículos seguintes, que ela betumou um cestinho. Ela fez a sua parte. Você tem betumado o teu cestinho? Você que tem filho ou que pretende ter filho, você tem betumado o teu cestinho? Talvez você diga, irmã, eu não estou entendendo. Ei, betuma o teu cestinho com oração. Coloca a mão sobre a cabeça do teu filho. Ou profetiza sobre o filho que você deseja ter. Começa a colocar a palavra de Deus. Eu tenho betumado o meu cestinho com a palavra de Deus. Nos cultos domésticos com os meus filhos. Lendo, meditando, questionando, instigando, orando para eles me verem orar. Betuma o teu cestinho, faz a tua parte, coloca a tua fé diante de Deus, mas apresenta também para a tua casa e para a tua família, para que os teus filhos possam ver Jesus. E antes de dar um exemplo, nós temos o nosso culto. Além dos 3 cultos normais que tem aqui em casa, nós temos o nosso cultinho, né, que eles chamam de tutinho antes de dormir. E todas as noites o meu filho pergunta, tem algum testemunho novo? Deus não está mais fazendo milagre na sua vida? Sabe o que é isso? Betumar o cestinho. Às vezes a gente conta piada, às vezes a gente diz alguma coisa que não edifica. Ei, betuma o teu cestinho com a palavra de Deus. Aproveita as oportunidades, aproveita os momentos. Se você quer algumas dicas, vai no nosso canal, vê lá o tapete de oração, vê lá os milagres que Deus tem feito. E muitos deles os meus filhos participam. Por quê? Porque têm visto. Nós estamos agora no nosso propósito da noite. O propósito se chama mobília. A mobília do quarto. E quando Jesus fizer o milagre, eu vou contar aqui no canal. Eu quero que você entenda que Joquebede fez a sua parte. Ela betumou o cestinho,
Ela cumpriu as ordens, mas ela esperou no milagre. E o milagre veio. A própria filha de Faraó pegou seu filho, pagou ela para cuidar. Ei, a escrava agora se tornou o quê? Se tornou ama do próprio filho, recebeu o salário. Um filho que era para morrer agora ficou salvo. E além disso, ela ainda foi receber para cuidar do filho. Eu quero que você entenda que Deus vai fazer mais do que o que você imagina. Que Deus vai te surpreender. Que Deus vai manifestar a sua glória sobre a tua vida. Você só precisa acreditar. Você só precisa seguir as instruções. Você só precisa fazer a sua parte. Entenda que o impossível é para Deus. E Ele ainda faz. E a palavra de Deus é clara. Joquebede teve 3 filhos. Todos os 3 se tornaram notórios para a nação de Israel. Moisés, o libertador de Israel, não houve profeta antes nem depois. Arão se tornou sacerdote e a linhagem dele. E Miriam, a profetisa, a mulher de Deus que ajudou a conduzir o povo de Israel pelo deserto. A mulher de Deus, aleluia, que quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, com cânticos e danças, ela louvou o nome do Senhor. Entenda uma coisa, os filhos de Joquebede foram apenas 3, mas entraram para a história. Deus quer fazer milagre através da tua vida, através dos teus filhos, através da tua casa, superando todas as dificuldades e todos os cenários contrários. Creia, Deus ainda faz. Não esquece de compartilhar, deixa o teu joinha, faz teu comentário, nos ajuda a fazer esse canal crescer para a glória de Deus. E continua orando por nós que eu estou orando por ti. Em nome de Jesus. Amém.